paz do Senhor, igreja. Amém. Fechem os seus olhos agora, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos na Tua santa e bendita presença, Senhor. Tu és o Deus da promessa, Tu és o Deus que cumpre e que cuida dos seus. A Ti, Senhor, nos prostramos e Te agradecemos, Senhor, por mais essa noite, por essa semana abençoada, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelo Seu cuidar para conosco, Senhor. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que venha com Teu Espírito, meu Pai, essa noite. Que o Senhor venha, meu Pai, entre em nossos corações, meu Pai. Que o Senhor possa passear pela Tua igreja, meu Senhor. Que tenha um avivamento, meu Pai, com os Teus filhos. Ó Senhor Deus, derrama, meu Pai, da Tua presença sobre nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos, meu Senhor. Pedimos também, Senhor, que venha visitar os nossos lares, Senhor, a nossa família. Que o Senhor, meu Pai, venha trazer cura, meu Pai, para aquele que precisa. Que o Senhor venha estar, meu Pai, fortalecendo os nossos caminhos, Senhor. Ó Senhor Deus, te agradecemos, meu Pai, pelos Teus feitos. Pois a Ti, meu Pai, entregamos, meu Pai, a nossa vida, o nosso caminho e te agradecemos, meu Senhor. No nome vivo e poderoso do Teu Filho amado Jesus. Amém.
Amém, glória a Deus. Depois de louvar e entoar cânticos maravilhosos ao nosso Deus, nós vamos para a palavra do Senhor, que se encontra em Lucas, capítulo de número 7, e nós vamos ler a partir do verso de número 1. Lucas, capítulo 7, e nós vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: Tendo Jesus concluído todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, estando já perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso não me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. Ao meu servo digo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus se maravilhou dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel achei tanta fé. Voltando para casa os que foram enviados, acharam curado o servo. Amém? Amém. Deixa a tua Bíblia aberta, fecha os teus olhos, peça para Deus falar com você agora. Poderoso Deus e amado Pai, diante da tua presença, acabamos de ler a tua palavra, Senhor, e nós cremos que ela é poderosa, ela é linda e eficaz, e ela traz, ó Deus, ensinamentos importantes para as nossas vidas. Por isso nós te pedimos agora, fala conosco, revela-nos a tua palavra, fala em cada coração, ó Deus, na vida do teu povo, que está aqui na tua casa, que está ouvindo à distância, assistindo. Meu Deus, que o teu poder entre agora de uma maneira poderosa, transformando, ó Deus, corações, mudando vidas, levando pessoas a uma sensibilidade do Teu Espírito Santo, meu Pai, a ter o desejo de Te adorar, a ter o desejo de andar na Tua presença. Meu Pai, usa a minha vida como um instrumento vivo nas Tuas mãos, para que esta palavra, ó Deus, ela não entre apenas nos nossos ouvidos, mas que ela possa entrar no nosso coração e realizar tudo o que lhe apraz, ó Pai. Fala, Senhor, o que nós precisamos ouvir, não apenas o que nós queremos ouvir, pois assim nós te pedimos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Nós estamos tratando por todo esse tempo agora, todo esse mês, sobre essa questão da família, essa questão do casamento, de vida conjugal, e nós sabemos que há uma riqueza muito grande nessa questão da família, e como Deus, Ele trabalha e como Deus valoriza a questão da família, não é verdade? Você olha para a Bíblia e você vai ver um Deus preocupado e interessado em abençoar a família desde o primeiro casal, quando Deus então forma o homem e a mulher e Ele dá uma ordem para que eles pudessem ir viver juntos, para que eles pudessem ir constituir família, dominar sobre tudo, sobre a terra, sobre os animais, sobre os peixes, sobre a natureza, enfim, Deus ele deseja que a família ela seja muito abençoada, não é verdade? Mas se de um lado nós temos um Deus que abençoa, por outro lado nós temos um inimigo que
quer destruir a família, não é verdade? E a gente olha para o mundo hoje e vê como está complicado constituir família, não é verdade? Como está difícil quando a pessoa ela deseja constituir uma família sem a presença de Deus, sem o poder de Deus. E a gente pode dizer, olha, é praticamente impossível uma pessoa constituir uma família em que seja um casamento até que a morte o separe, não é verdade? Que seja um relacionamento de frutos e de uma alegria autêntica e verdadeira, desde o começo até o final. É praticamente impossível a pessoa conseguir isso sem Deus. Por isso que é muito importante que nós venhamos a buscar o Senhor na nossa casa, que a gente venha a estabelecer uma comunhão com Deus e que a gente atente para os princípios da palavra de Deus. Porque não adianta a gente apenas dizer assim, olha, eu tenho o Senhor na minha vida, olha, Deus está na minha casa, mas se a gente não observar aquilo que a palavra ensina, a Bíblia ensina princípios importantes, tanto para o marido, quanto para a esposa, quanto para os filhos. E quando a gente despreza isso, não adianta estar na igreja, porque o casamento vai fracassar. Não adianta estar buscando a Deus e dizendo que é de Deus, se a gente desprezar a palavra de Deus. Nós temos falado aqui, durante todo o mês, sobre essa questão. E quando Jesus ele entra numa casa, algo extraordinário acontece naquela casa, não é verdade? Algo grandioso acontece naquela casa. Jesus não entra numa casa e nada acontece, não, algo maravilhoso acontece, né? Você olha para a Bíblia e você vê Jesus começando o ministério dele, uma festa de casamento, transformando água em vinho, não é verdade? Você olha para o ministério de Jesus e você vai ver que ele entrou em mais de 10 casas que estão relatadas, né? Que a gente sabe que ele entrou em muito mais, mas que não estão relatados na Bíblia, né? Mas só que está relatado, mais de 10 casas. Ele entrou e o milagre aconteceu, não é verdade? Ele entrou na casa da sogra de Pedro, ela estava enferma, mas a enfermidade foi embora, né? Jesus entrou por uma porta, a enfermidade fugiu pela janela, não é verdade? A enfermidade correu. Porque, na verdade, ali era um espírito de enfermidade. E quando Jesus entra, a luz, ela resplandece, não é verdade? Quando Jesus entra, não tem como as trevas permanecerem. As obras das trevas são destruídas, porque o Senhor mesmo, ele declarou, olha, eu vim para desfazer toda a obra das trevas, não é verdade? Aonde Jesus entra, aonde ele é recebido com toda a honra que ele merece, então o poder de Satanás é caído por terra, o poder das trevas é neutralizado, o poder do inferno é rechaçado, destruído, liquidado com a presença viva e poderosa do nosso Deus, não é verdade? O Senhor, ele entrou na casa de Zaqueu, e Zaqueu era um homem que estava envolvido com cobrança de impostos, com coisas que não agradavam a Deus, mas Zaqueu tinha um interesse, ele tinha um desejo de mudança, ele tinha um desejo de encontrar com Jesus. Isso é maravilhoso, quando a gente tem esse desejo. Às vezes a pessoa, ela quer a bênção de Deus, mas ela não quer o Deus da bênção, é diferente, né? A pessoa, ela muitas vezes quer o que Deus pode fazer na vida dela, mas não quer Deus na vida dela. É interessante isso, né? A gente vê isso muitas vezes nas igrejas. A pessoa vem para a igreja, a vida financeira está falida e a pessoa prospera. E aí ela dá um tchauzinho, olha, já prosperei, agora vou embora, né? Porque eu já consegui o que eu queria. É um direito dela, mas não serve de exemplo. Não é assim que a gente deve proceder, não é verdade? A pessoa vem para a igreja, o casamento está destruído. E às vezes o plano de Deus é restituir o casamento. E a pessoa restitui o casamento, ela vai embora, não é verdade? Porque ela alcançou o objetivo. Às vezes ela vem para a igreja e não acontece nada, não alcança nada. E ela vê que não alcançou, ela vai embora. Então, o nosso
principal propósito, nosso principal desejo é que a igreja, que eu e você venhamos a servir a Deus pelo que Ele é, o Todo-Poderoso, não pelo que Ele pode fazer na nossa vida. Ele pode fazer tudo na nossa vida. Ele pode realizar tudo, não é verdade? Mas a ação dele na nossa vida depende do querer dele, depende da nossa fé, não é verdade? Não depende apenas da gente querer. Ter vontade de querer não é sinônimo de fé. A Bíblia define a fé como a certeza das coisas que a gente espera. A convicção de fatos que não se veem. Então, fé é certeza, é convicção. Não é apenas o desejo. Às vezes a pessoa confunde isso. Ela acha que, porque ela quer alguma coisa, ela acha que isso é fé. A fé não é só querer. A fé é ter certeza absoluta, não é verdade? Que aquele fato, aquele milagre, ele é real na minha vida, na tua vida, ele é uma realidade. Pode ainda não ser uma realidade no mundo material, mas no mundo espiritual, ele já é uma realidade, né? Então, essa certeza, ela tem que estar no nosso coração. É assim que a Bíblia define a fé. E quando você olha a galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, você vai ver que todas as pessoas que estão relacionadas lá, algo extraordinário aconteceu na vida delas. E todas elas manifestaram uma fé não apenas teórica, não apenas de dizer assim, olha, eu tenho fé, olha, eu acredito, olha, eu creio. Não, elas manifestaram uma fé na prática, realizaram algo na prática. Então a fé ela não é apenas de falar, ela é de fazer, é obra. A fé sem obras é morta. Então quando a Bíblia relaciona lá, olha, a fé desses homens aqui é exemplo. Aí você vai olhar, quem são esses homens? Quem são essas mulheres que manifestaram fé? Então você vai ver coisas extraordinárias que aconteceram na vida delas, né? Você vai ver, por exemplo, Abel, que foi adorar a Deus. Ele adorou a Deus de coração mesmo, colocando o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Ele ofereceu a Deus o que era primeiro, primazia, prioridade para Deus. Mas o seu irmão Caim ofereceu aquilo que não era agradável a Deus. Não era o que era mais importante, sabe? O que era mais prioridade na vida dele. Deus rejeitou a oferta de Caim, aceitou a oferta de Abel. E Caim ficou tão irado que ele matou o próprio irmão Abel. Primeiro homicídio que a Bíblia relata. Você pensou? Então você veja que o coração de Caim ele já estava contaminado, não é verdade? Ele já estava distante de Deus para tomar uma atitude dessa. Então a fé, ela se revela na vida daquelas pessoas que colocam os seus propósitos pessoais, o seu egocentrismo, as suas vontades em segundo plano e coloca a vontade de Deus em primeiro plano, coloca a vontade de Deus como prioridade na sua vida, não é verdade? Então, quando a gente fala assim, olha, eu creio que Deus é o Todo-Poderoso, eu creio que Deus ele realiza todas as coisas, é um tipo de fé, é uma maneira da gente expressar. Mas a grande diferença está em ter a certeza que esse Deus que é o Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Poderoso na minha vida, na tua vida. É diferente. É diferente. Ah, eu creio que Deus fez isso na vida de Noé, fez isso na vida de Abraão, de Isaac. Tudo bem. A gente está crendo nisso. Mas e na tua vida, você crê que esse Deus é poderoso para realizar um milagre? Você crê que esse Deus, assim como Ele operou o milagre na vida de todos esses heróis da fé, né? Todas as pessoas que alcançaram do passado, do presente, né? Pessoas que hoje você vê milagres também na vida delas, você crê que esse Deus, Ele é poderoso na tua vida também? Você crê que esse Deus, Ele faz milagre na tua vida também?
Glória a Deus. Então é isso que precisa. É essa fé que nós precisamos, não é verdade? Não é a fé apenas de falar, mas é a fé de colocar em prática. Quando Noé começou a construir a arca, todo mundo zombava dele. Mas ele construiu, não é verdade? Por quê? Porque ele acreditou no que Deus falou, ele teve fé. E por isso Deus salvou ele. Então você percebe que salvação e fé está intimamente ligado. Não é a salvação, às vezes a pessoa pensa que é porque ela vem na igreja, é porque ela evita as coisas erradas, evita o pecado, também isso, mas não é o principal fator. O principal fator da salvação da nossa vida é por causa da fé. Então a Bíblia fala que a salvação não é por obra própria, ela não é por vantagem pessoal, não é pelo que eu faço, mas a salvação ela é pela fé, se alcança pela fé. E não é algo que vem de nós, é dom de Deus. Olha que coisa, né? É Deus que dá. É dom de Deus, é Deus que dá para nós essa bênção da salvação. E como que eu alcanço a salvação? É porque eu sou uma pessoa boa, eu faço bem para as pessoas? Não, é porque você crê naquele que é bom. Não é porque você é bom, mas é porque você crê naquele que é bom. Não é porque você é santo, mas porque você crê e aceita aquele que é santo. Não é porque você é justo, mas você crê naquele que é justiça nossa. Não é porque você é poderoso, é o bam, mas é porque você crê naquele que é o Todo-Poderoso, que tem todo o poder no céu e todo o poder na terra. E o seu nome é Jesus. Amém? Quem pode aplaudir e glorificar? Aleluias! Glória a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Então a Bíblia mostra aqui em Lucas 7 que Jesus, depois de realizar todos esses discursos, quer dizer, ensinando a palavra, pregando a palavra, mostrando para o povo o caminho que devia andar, então a Bíblia fala aqui em Lucas 7 que tendo Jesus concluído todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Dá uma paradinha no verso 5 e olha aqui para mim. Um centurião, um homem que não era da nação de Israel. Era um homem que não pertencia à nação de Israel. Ele era do exército romano, vinculado ao governo romano, e era um centurião porque ele tinha 100 soldados às suas ordens. Ele era um comandante do exército, né? Tinha soldados às suas ordens. E ele era uma pessoa que tinha muita consideração pelo Deus de Israel. Olha que interessante isso, não é verdade? Não era uma pessoa, embora ele não fosse israelita, embora ele não fosse judeu, ele amava a nação de Israel. A igreja hoje, ela é o Israel de Deus. Quando uma pessoa, ela ama a igreja, ela ama as coisas de Deus, ela ama a Bíblia, ela ama as coisas relacionadas ao reino de Deus, você pode ter certeza, ela tem um argumento muito forte diante de Deus para orar, não é verdade? Ela tem um argumento forte. A gente sabe que nada é pelo nosso mérito, é tudo pelo mérito de Cristo. A nossa vida espiritual, ela é fundamentada nos méritos do Senhor Jesus. Não é nos nossos, não são nos nossos méritos. Mas é um detalhe importante que a gente vê, que quando a pessoa ela vai orar e ela tem um argumento diante de Deus, funciona. Sabia disso? Por isso que é importante a gente procurar fazer tudo que está ao nosso alcance. Então, na educação dos filhos, né? Ensinar a palavra de Deus, trazer para a igreja, orar com elas e por elas, né? Por isso que quando a gente vai apresentar aqui uma criança,
a gente gosta de conversar com os pais antes, porque é um compromisso diante de Deus, diante da igreja. Não é apenas apresentar e pronto, já fiz a minha parte, agora é com Deus. Não. Há uma caminhada longa que nós precisamos empreender e fazer o melhor. Cuidar dos nossos filhos, né? Ensiná-los nos caminhos do Senhor. E aí lá no futuro, quando eles forem adultos, e eles, por acaso, se eles estiverem fora dos caminhos do Senhor, tem como essa mãe e esse pai chegar diante de Deus e usar este argumento: Senhor, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Meu irmão, isso é muito importante, porque o nosso Deus, Ele preza pela fidelidade. Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus verdadeiro. E a palavra dele diz, olha, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, olha, que argumento que nós temos diante de Deus, né? Agora, se a gente cria os filhos de qualquer jeito, não está nem aí, com que argumento nós vamos chegar diante de Deus, não é verdade? Por isso que é importante a gente fazer o melhor. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos, por exemplo, o rei Ezequias foi acometido de uma doença para a morte, já estava no leito de enfermidade, já estava decretada a morte dele. O profeta Isaías chegou para ele e disse, olha, arruma sua casa, porque você vai morrer, não vai viver. E a Bíblia diz que quando o profeta Isaías saiu da presença do rei, estava ainda dentro da cidade, quando Isaías dá essa palavra, Ezequias ele vira para a parede e ele faz uma oração muito importante. Naquela oração, o profeta Ezequias ele usa um argumento como esse que eu estou falando aqui para você. Ele fala para Deus, Senhor, eu fiz tudo que era certo na tua presença. Eu sempre fui fiel aos teus caminhos. Eu sempre procurei te agradar. Eu nunca desviei da tua presença. E ele usa ali os argumentos, né, daquilo que foi o perfil da vida cristã dele, da vida com Deus. E a Bíblia fala que Deus ele dá mais 15 anos para o profeta, para o rei, aliás, para o rei Ezequias. Ele avisa o profeta antes de sair da cidade. Volta lá e fala para Ezequias que eu dei mais 15 anos para ele. Olha só, uma oração com argumentos fundamentados naquilo que a pessoa viveu. É muito importante. Por isso que a gente vê uma mãe que ora pelo filho, por exemplo, né? Como dá resultado essa oração? Porque a mãe ela coloca toda a sua fé, todo o seu argumento, toda a sua vontade para que o filho ele seja restabelecido. Então, a fé ela tem essas variantes, a fé ela tem essas nuances, né? Que a gente precisa atentar para isso. E quando esse centurião, então, ele manda os seus amigos falarem com Jesus, ele diz assim, olha, esse homem, né, os amigos falam com respeito ao centurião, este homem ama a nossa nação e ele mesmo edificou a nossa sinagoga. Construiu a igreja, já pensou? Ele construiu a igreja, construiu a sinagoga para os judeus. Tinha argumento diante de Deus, né? E nós? E você e eu, nós temos argumento diante de Deus? Como que está a nossa vida? Não é verdade? A gente pode chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu estou fazendo tudo que eu posso. Eu estou fazendo o melhor. Olha para a minha vida. Eu sei que eu tenho falha, eu sei que eu sou limitado, sou humano, mas eu estou procurando fazer o melhor. E no que eu errei, no que eu desagradei o Senhor, perdoa-me, apaga as minhas transgressões, tenha misericórdia da minha vida, se humilha na presença de Deus, porque foi isso que esse centurião fez. Ele, embora sendo uma autoridade, olha que interessante, né? A autoridade normalmente ela se engrandece, porque é uma autoridade, não é? Mas o centurião ele se humilhou, ele disse assim, olha, o Senhor não é, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Olha que humildade, né? Que humildade. E a Bíblia diz que Jesus prontamente disse, eu vou até a sua casa. Mas o centurião disse, olha, pode falar para ele que eu não sou digno que ele entre na minha casa. E aí o centurião então usou um argumento, meu irmão, que deixou Jesus admirado da fé daquele homem.
Muito interessante esse argumento que ele usou aqui, né? Porque ele sendo um homem, o centurião sendo um homem com autoridade, ele tinha servos ao seu dispor. E ele dizia para um servo, ó, vai fazer isso aqui, o servo ia fazer. Dizia para o outro, olha, vem cá, faz isso daqui, o servo fazia. Por quê? O centurião tinha autoridade sobre os seus servos, não é verdade? Autoridade. Princípio de autoridade. Ele reconheceu que Jesus era uma autoridade no mundo espiritual. Olha o detalhe importante aqui, né? O centurião reconheceu Jesus uma autoridade no mundo espiritual. O centurião, ele tinha certeza com ele, se Jesus der uma palavra, meu irmão, acabou. Ele deu a palavra, ele ordenou. Se ele ordenou, acabou, não tem mais que ninguém se opor. Já pensou nisso? É como nas nossas leis hoje, né? Se um juiz dá uma ordem, tem que cumprir, seja lá quem for. Pode ser o presidente da República, na verdade tem que cumprir, é ordem judicial, tem que cumprir. Esse centurião reconheceu em Jesus esta autoridade no mundo espiritual. E disse para ele assim, olha, não precisa nem entrar na minha casa, pode mandar apenas uma palavra e o meu servo será curado. Meu irmão, é uma grandeza isso, não é verdade? É uma bênção isso. Nós temos que orar a Deus, Senhor, dá a fé que esse centurião tinha. Eu quero essa fé para mim. Olha que fé, não é verdade? Basta apenas uma palavra. Basta o Senhor mandar uma palavra. Já pensou nisso? Qual é o milagre que você está precisando? Qual é a bênção que você precisa na tua casa? Reconheça essa autoridade do Senhor. Reconheça que uma palavra que Ele der, todo o embaraço, todo o impedimento, ele tem que cair por terra. Os demônios não podem segurar. Os demônios não podem impedir. Não há espírito, nem neste mundo, nem no mundo espiritual, que vai impedir uma ordem de Deus. Quando Ele ordena, então o milagre acontece, né? Quando o mar estava em fúria e Jesus estava naquele barquinho, açoitado pelas ondas do mar, do vento, Jesus disse apenas uma palavra, cala-te. E houve grande bonança, porque Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder sobre a natureza, Ele tem todo o poder sobre os animais, Ele tem todo o poder sobre as pessoas, Ele tem todo o poder no céu, tem todo o poder no inferno. No inferno não é o diabo que manda, Jesus manda também no inferno, sabia disso? Jesus tem toda a autoridade, Ele tem poder no céu, tem poder na terra, Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Quem crê pode aplaudir e glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Então, essa fé que o centurião demonstrou causou em Jesus uma admiração. Jesus ficou maravilhado dessa fé. E ele disse, olha, nem mesmo em Israel achei tanta fé. Nem mesmo em Israel achei tamanha fé. Já pensou nisso? Seria o mesmo que hoje alguém está aqui na igreja e uma pessoa de fora da igreja manifestar uma fé maior do que nós que estamos na igreja. Pensou nisso? A gente está na igreja. O que é o certo? O que é o normal? A gente tem uma fé maior, não é verdade? Nós estamos na igreja, mas de repente vem alguém de fora e é curado, e quem está na igreja não é curado. Vem alguém de fora e prospera, e a gente está na igreja e não prospera. Vem alguém de fora, clama a Deus e é ouvido, a gente está na igreja, clama a Deus, não é ouvido. Será que Deus é parcial? Não, é a fé que está no nosso coração, não é verdade? Às vezes a fé está sendo impedida por alguma coisa, não é verdade? Às vezes algum sentimento, às vezes algum espírito de incredulidade está prevalecendo, alguma coisa está impedindo, não é verdade? Porque a fé ela não tem como errar, não tem como falhar. Jesus disse assim, olha, se alguém pedir alguma coisa ao Pai, no nome dele, Jesus, crendo, essa pessoa é certeza que ela recebe. Não é uma questão de talvez, é certeza. Mas muitas vezes
a fé ela é impedida, ela é contaminada por alguma outra coisa que impede a bênção de Deus na nossa vida. Às vezes é um sentimento, às vezes é algo que a gente não quer abandonar, não quer deixar, e aquilo fica impedindo, não é verdade? Às vezes é um perdão que a gente não quer liberar. A falta de perdão impede a fé. Às vezes é uma raiz de amargura no coração e a gente fica impedido, não é verdade? Então é importante que a gente ore a Deus: Senhor, mostra-me se existe alguma coisa que está impedindo. Eu quero abandonar isso para poder fluir o teu poder na minha vida, né? Então é importante, e Deus revela. Quando você busca, Deus revela, não é verdade? Às vezes a circunstância ela é mais agradável se a gente fizer do nosso jeito. Mas se a gente fizer do jeito de Deus, às vezes a circunstância se torna mais complicada, não é verdade? Quer ver? Olha, eu vou dar um exemplo para você. Abra lá em Hebreus 11, e o verso número 24. Hebreus 11, 24, 25 e 26. Fala assim, olha: pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, vamos ler o 27 também, olha: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Olha que texto lindo, hein, irmãos? Texto lindo. Pela fé, Moisés, ele abandonou. Já pensou viver no palácio? Ter tudo de bom para comer, servos o tempo todo servindo, não tinha problema nenhum. O preço da gasolina podia subir, ele não estava preocupado, não é verdade? Tudo ele tinha com abundância, segurança, saúde, fartura, conforto. Mas o que ele fez? Abandonou tudo isso. E ele está nos heróis da galeria da fé. Já pensou nisso? Por que ele fez isso? Ele estava aguardando uma recompensa maior e porque ele creu na palavra de Deus. Ele creu no propósito maior de Deus. Às vezes o conforto do mundo atrapalha a nossa fé, não é verdade? Se Moisés tivesse cedido ao desejo de ficar no Egito, com toda a segurança, com toda a fartura, com todo o conforto, ele não estava aqui nos heróis da fé. Mas como ele abriu mão e ele seguiu o plano de Deus para a vida dele, ele está relacionado nos heróis da fé. E pode ter certeza, o dia que a gente for para a eternidade, nós vamos ver Moisés num lugar de honra lá. Pode ter certeza disso. Ele deixou as coisas passageiras do Egito, diz a Bíblia, porque ele tinha certeza, ele estava vendo o invisível. Já pensou nisso? Ele estava vendo o invisível. É assim que a gente tem que fazer, não é verdade? Nós temos que olhar para o plano superior de Deus na nossa vida. Às vezes a pessoa, ela compromete o plano maior de Deus na vida por causa das coisas passageiras desse mundo, por bobagem deste mundo, não é verdade? Que é tão fútil, que é tão rápido, né? Passa tão depressa. E às vezes a pessoa, ela deixa as coisas de Deus por causa das coisas deste mundo. Você olha o apóstolo Paulo, sofreu por causa do evangelho, hein? Mas nunca reclamou. Por quê? Ele estava vendo um plano maior de Deus na vida dele. Você pode ter certeza, quando a gente estiver na eternidade, nós vamos ver o apóstolo Paulo lá no lugar de honra, porque ele abriu mão das coisas deste mundo. É isso que Deus quer para nós. Deus quer que a gente
abra a mão das futilidades deste mundo, que a gente viva para Deus, que a gente adore a Deus, que a gente glorifique a Ele e que a gente obedeça a palavra dEle e não viva no Egito, que é este mundo, não é verdade? Então, Moisés está aqui nos heróis da fé. É isso que Deus quer para mim e para você, que a gente viva nessa galeria dos heróis da fé. Que o nosso nome esteja sendo escrito agora. No passado eles fizeram história. Agora quem está fazendo história somos nós, eu e você. Milagre de Deus é para nós hoje. É hoje que Deus quer curar a tua vida. É hoje que Deus quer libertar a tua vida. É hoje que Deus quer abençoar a tua família. Deus quer abençoar teu casamento. Quer reconstruir as coisas que foram perdidas, né? É hoje que Deus quer operar. É hoje que nós temos que crer no Deus Todo-Poderoso, porque Ele continua fazendo milagres, amém? Quem crê pode aplaudir e glorificar, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos nos colocar em pé e eu quero estar orando pela tua vida, você que tem esse desejo de ter esta fé tão maravilhosa, a fé como tinha este centurião, que até Jesus ficou maravilhado da fé deste homem. Assim, com os teus olhos fechados, apresenta a Deus a tua causa. Às vezes para você é impossível, mas você está diante do Deus dos impossíveis, aquele que pode todas as coisas, aquele que é glorioso e maravilhoso para realizar tudo aquilo que você crê, tudo aquilo que você espera, pela fé. Vai apresentando a Deus, vai falando com Ele, vai repreendendo o inimigo e vai invocando o poder de Deus na tua vida. Enquanto o louvor vai entoar esse cântico, você vai poder orar, você vai poder buscar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua fé. Minha fé não está firmada Glória a Deus. nas coisas que podes fazer. Aleluia. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Nele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser.
presença do Senhor, com os teus olhos fechados, teu coração aberto para a presença e a manifestação do poder de Deus. Deus querido, eu quero colocar diante de Ti agora cada família aqui representada. Esta mãe que ora pelos filhos, esta esposa que ora pelo casamento, esse marido que ora pela sua casa. Deus querido, estes filhos que oram pelos pais, nós colocamos diante de Ti agora e declaramos, ó Pai, que este inimigo está derrotado, esse demônio que se levantou contra este casamento, nós declaramos esse inimigo vencido, liquidado, em nome de Jesus. Esse espírito de divisão que se levantou contra esta casa, ó Deus, trazendo confusão, Pai, nós repreendemos agora, nós declaramos eliminada agora toda a obra do mal, em nome de Jesus. Este demônio que se levantou para trazer confusão, fracasso financeiro, problemas de ordem emocional, meu Deus, nós repreendemos esse mal agora, nós declaramos esse inimigo liquidado, neutralizado, em nome de Jesus. Esse espírito de enfermidade, ó Deus, que tem se levantado contra esta casa, nós declaramos agora esse espírito de enfermidade destruído, eliminado da vida do Teu povo. Que nesta casa, ó Deus, possa fluir agora da Tua bênção, possa fluir agora, ó Deus, a saúde que vem de Ti, Senhor, a prosperidade que vem do Senhor, possa ser abundante nesta casa, que este casamento seja por Ti renovado a cada dia, ó Deus, que a esposa ame cada vez mais o seu marido, que este marido ame cada vez mais a sua esposa. Transforma agora, ó Deus, faz um milagre na vida do Teu povo, em nome de Jesus. Aumenta a fé no nosso coração, ó Deus. Assim como aquele centurião teve uma fé que deixou Jesus maravilhado, que nós também possamos ter uma fé assim, que surpreenda para o bem, ó Deus, que surpreenda a ponto, ó Deus, de clamarmos a Ti e o milagre acontecer, meu Pai. Em nome de Jesus, não permita que o inimigo ria da nossa cara, ó Deus. Não permita que o inimigo venha prevalecer, mas derrama agora da Tua graça e do Teu poder, transformando o coração do marido aos Teus caminhos, transformando o coração da esposa na Tua presença. Transforma esta casa, ó Deus, abençoa este lar, em nome de Jesus. Assim nós oramos, agradecidos. Assim eu oro, Pai, agradecido. E todos aqueles que creem, digam comigo amém. Amém. Pode aplaudir e glorificar. Aleluias! Glória a Deus! Maravilhoso Deus! Aleluias! Glória a Deus! Santo de Israel! Aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus! Erga as tuas mãos para o alto, receba a bênção, poderoso Deus e amado Pai. Despede o Teu povo em paz para os seus lares. Dá uma semana vitoriosa, ó Deus, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai, as doces e meigas consolações do Teu Espírito, esteja com toda a Tua igreja. E todos aqueles que creem, digam comigo amém. Amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluias! Glória a Deus! Maravilhoso! Santo de Israel! Aleluias! Glórias, glórias, glórias! Glória a Deus! Dá um abraço no teu irmão, diga para ele: a tua casa pertence ao Senhor, meu irmão. Uma boa semana, Deus te abençoe em nome de Jesus.